Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e, tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria lhe tomar a dianteira. E eles, porém, vendo andar por sobre o mar, pensava de tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel o tempo todo. Nós que somos muitas vezes atribulados, né? Normalmente, quando nós recebemos uma direção de Deus, a gente pensa, bom, foi Deus que mandou eu ir. Então agora eu vou tranquilo, porque não vai ter espinho no meu caminho, não vai ter curva perigosa, não vai ter curva para a direita, para a esquerda, não vai ter nenhum buraco no caminho, não vai ter... Não, é o caminho perfeito, porque eu estou indo enviada fazer aquilo que Deus mandou. Não vai ter nenhuma pedra de tropeço no caminho. Não. Quando Deus manda nós fazer algo, normalmente ele não diz, olha, vai, que não vai ter nenhum obstáculo. Vai. Sabe por quê? Porque os obstáculos é que vai nos fortalecer, é que vai nos ensinar, para quando nós chegar lá no topo, nós saber fazer tudo o que vai vir para a nossa mão. Porque é um processo. Só que Deus, normalmente, ele não revela, porque se ele revelar, fala assim, eu sinto muito, quero esse negócio não, pai. É difícil demais. Não, lidar com gente, você sabe o que é lidar com gente? É lógico que ele sabe, que foi ele que fez, né, não? Não, Senhor, não quero não. Aquele lugar é tudo gente de coração endurecido. Não, não vou não. Senhor, olha, não, eu não posso fazer isso. A gente desistia no meio do caminho. Mas como ele é o pai da sabedoria, ele conhece tudo sobre nós. A gente não precisa nem falar. Ele conhece por dentro e por fora e por dentro. E quando ele manda os discípulos, vai, que quando eu despedir a multidão, eu vou para onde? Ele vai para o monte sozinho orar. Eu ainda não li ainda onde Jesus vai para o monte com seus discípulos, tudinho para orar. Normalmente, ele quer ter aquele momento de privacidade. Ele, Deus e ele. Não é verdade? Todos nós temos que ter esse momento de intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando tem outra pessoa, aí tu fica orando, ela fica orando, acaba entrando até em conflito. Tem hora que não dá. Tem hora que você quer ouvir só a voz de Deus, a tua voz e a voz de Deus. Eu acho que todo mundo tem isso. Eu tenho. Todo santo dia. Todo santo dia eu tenho meu momento de intimidade com Deus.
E Jesus, quando ele está lá no monte, ele vê, mas ele não está lá no monte. Como é que ele está vendo que o discípulo está passando por tribulação lá no meio do mar, no barco, com a tempestade que está lá no... Mas o lago não era calmo? Não era? Sabe por quê? Porque o inimigo disse, dessa vez eles não estão ali debaixo da mãozinha do papai, não tá, o papai não está vendo eles agora, eu vou aproveitar. Só que é assim, o pai, quando o filho começa a andar, ele deixa, mas ele está sempre ali perto, no momento que ele começa a cambalear, que vai cair, opa, segura. Ou às vezes até ele deixa cair, que é para fortalecer as pernas. Mas ele levanta, e quando ele levanta, ele fica mais forte ainda. E assim é Deus conosco. É o processo. Eles já tinham visto o milagre da multiplicação, mas estava com o coração endurecido. Para ele, Jesus continuava sendo só o mestre. Mestre, mestre, mestre. Aí Jesus permite. Deus permite, que é para nós nos fortalecer. Porque a criança cai, mas ela não desiste. Já pensou se a criança caísse? Quando ele começa a andar, se ele caísse, ele disse, não, estou com medo, não vou, daqui eu não vou levantar. Mas já imaginou ficar velho sentado? Não, assim é nós. Botou a mão no arado, não pare. Continua andando, porque cada passo que você dá e não tem terra, olha o mar, ele vai colocando a terra, você vai dando a passada e ele vai. E confia, não importa o que aconteça, confia na promessa que ele te fez, porque no momento certo vai acontecer. Ai, Francisca, mas tanta gente já disse que não vai acontecer, porque se fosse de Deus mesmo, até tem gente que diz que tu é maluca, porque diz que se fosse de Deus não estava acontecendo o que está acontecendo. Ah, não? Não foi Jesus que mandou os discípulos ir para o outro lado, entrar no barco e ir para o outro lado do lago? E por que veio o vento? Não foi Jesus que mandou? Ele não podia segurar vento, fica parado aí, não vai. Ele não permitiu? Sim, isso é para nós ter uma fé alicerçada, uma fé madura, uma fé genuína. É para isso que isso acontece. Não é por acaso. Porque se tu diz que tem fé, mas aí não acontece nada para tu exercitar a tua fé, como que tu vai saber que tu tem fé? Eu tenho fé. Todo mundo tem fé. Mas tem que saber se é aquela fé de mover montanhas, se é aquela fé de dizer vai acontecer, e mesmo que tu não tá vendo nada, tu diz, mas eu creio. Creio que no nome do Senhor Jesus isso vai acontecer. E sabe por que a gente diz que nós somos doidos? Por causa disso, que a gente não está vendo nada, e a gente diz, mas se Deus quiser, vai acontecer. Não, Deus falou comigo. Quanto que Deus falou contigo? Se Deus tivesse falado com ela, por que ela está desse jeito? Por que ele está desse jeito? E disse que Deus falou. Deus falou, mas Deus não disse o momento que ia acontecer, ele disse que vai acontecer. Então, continua crendo que no momento certo vai acontecer. E aí, quando Jesus vê o discípulo ali atribulado, apavorado, pensando que, tchau, mestre, nunca mais eu vou te ver. Isso não está na Bíblia. Não, isso aqui é conjectura minha. Não, nunca mais vou ver o mestre. Tchau, mamãe, tchau, papai, porque nunca mais vou te ver, porque eu vou aqui. Olha essa tempestade, como é que nós vamos sair daqui? Mas aí, quando ele manda, ele cuida. Ele cuida. Pode vir a tempestade, mas ela não vai, teu barco não vai afundar. Não. Pelo contrário, tu vai ver o que tu nunca tinha visto. Tu já tinha visto ele andar por sobre as águas? Não. Aí chegou o momento de tu ver. Quem é que está andando com você? É Jesus. Então não tenha medo de nada, porque nada de mal vai acontecer. Ele está aí contigo, aonde quer que você esteja, que você clamar por ele, ele está vendo. Ele está só esperando o momento de você dizer, socorro, Jesus, me acode, me acode. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, dessa vez, tchau, fui. Não, ele segura na tua mão. Foi assim que ele fez com Pedro? Foi assim que ele fez com Pedro. O Pedro olhou para a tempestade, andou por sobre as águas, mas aí ele viu, tirou os olhos do Senhor e olhou para o vento e começou a afundar. Mas quando ele disse, socorre, mestre, na mesma hora Jesus estendeu a mão e tocou e tirou ele de lá
continuou andando até entrar no barco. E aí o discípulo diz, é um fantasma. Jesus disse, não é um fantasma não. Não tema, sou eu. Sou eu. E subiu no barco, na mesma hora a tempestade cessou. Mas por que ele fez isso? Porque eles já tinham visto, e tem muita gente que já viu o milagre. Já viu o milagre. E sabe que Jesus já falou que vai fazer na vida dele, vai fazer na vida dela. Mas o que está acontecendo com ela? Ela está com o coração endurecido. Ela não está acreditando mais na promessa que Jesus fez para ela, que Deus fez para ela. Ela não está acreditando, não, porque a vida dela é uma verdadeira tempestade, é uma verdadeira tribulação. Mas é para tu ter uma fé madura. Continua crendo. Continua crendo, porque não é porque tu está nesse meio desse vendaval aí, não é porque tu está no meio desse tornado aí que Jesus não está aí, que Deus não está aí contigo. Ele está contigo, porque se ele não tivesse contigo, nem viva tu estava mais, nem vivo tu estava mais. Tu já tinha abotoado paletó de madeira faz tempo. Já tinha descido a 7 palmos. Ou já tinha virado cinza. Porque aqui o pessoal faz muito cremar, né? Eu tinha virado cinza, já tinha jogado num gramado, ou já tinha colocado dentro de uma urnazinha daquela, colocado lá na estante, porque aqui o pessoal tem mania disso. Faz um cordãozinho, coloca a cinza de pendura no pescoço, que nem um chocalho. Ah, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Quem morreu quer descansar e vou andar com cinza de defunto de pendurado aqui no meu cordão? Tá doido? Tá maluco? Misericórdia. Não, hein? Deus é mais. Então, não importa o tamanho do teu problema, maior é o nosso Deus. E Ele pode nos livrar de toda e qualquer tempestade, de todo e qualquer vendaval. Essa tempestade, o que significa essa tempestade? Quando você sair do meio dessa tempestade, você vai estar com uma fé madura. Você vai estar com uma fé madura. Sabe por quê? Quando é que a gente aprende a ter fé? Diz aí. É no momento que tu olha para um lado, tu olha para o outro e tu não vê terra, tu só vê água. E tu diz, e agora? Agora? Agora eu vou andar por cima dela. Vou andar. Senhor, eu vou fechar o olho, eu não vou nem ver, mas eu vou andar. E coloca o pé, porque eu sei que o Senhor está colocando o chão para eu pisar. É assim. Tu fala, Francisca, minha amiga, tu acha que se eu não tivesse passado por essa tempestade, eu estava aqui falando para vocês? Não estava, não. É depois da tempestade é que a gente fica com uma fé genuína. Já passei por tempestade, fundo de poço, já passei por coisa que não dá nem para contar. E é por isso, porque todos escolhidos passam por isso. A vida do escolhido, o apóstolo Paulo dizia que parece que a gente é a escória do mundo. Por quê? Porque o escolhido, ele foi forjado, é no fogo, é na água. Tu passa pela água, mas ela não te afoga. Tu passa pelo fogo, mas ele não te queima. Por que ele não te queima? Porque Deus está conosco. Nós temos que passar, que é para as outras, ser exemplo para os outros. Senão, como é que os outros vão acreditar? Não, isso nunca aconteceu com ninguém, não. Nunca vi. Mas isso aí aconteceu só no tempo dos discípulos de Pedro, de Paulo, de João, de Mateus, de Marcos. Não, está acontecendo hoje. Hoje tem muitos discípulos de Deus aqui nessa terra ainda que está acontecendo. Eu sei de um testemunho de uma lá que nadou 7 horas lá no Oceano Ninho, no meio dos tubarão, e foi tirado da água por 2 anjos. O apóstolo Valdemiro Santiago foi, nadou lá no Oceano Ninho, na África, no meio daqueles tubarão branco lá, nadando lá. Quando ele disse que ele não aguentava mais, ele disse, Senhor, orei por tantas pessoas para ser curada, e agora eu vou morrer devorado aqui por esse tubarão. Ele disse que ele pesava 150 quilos, parecia uma foquinha. Uma foquinha não, uma focona, né? Porque 150 quilos, um homem com 1,90 m, acho que 1,90 m ou 90 e pouco de altura. Pensei, é uma foca gigante, né não? Ele disse, agora vai. Quando ele disse que ele não aguentava ir nadando ali, segurando a pasta que estava com o notebook dele dentro, documento, segurando no dente, nadando, e disse, eu não solto porque meu documento está tudo aqui, e nadando. Ele disse que o olho dele já estava sangrando,
já não estava dando cãibra. E quando ele olhou assim, que ele viu o farol, mas ele viu que a água batia lá, ele falou, vou me arrebentar todinho ali. Ele disse, Senhor, aonde estão as tuas mãos? Mande pelo menos um anjo. Deus mandou 2, tirou ele. Ele disse que só as pontinhas do dedo do pé dele que triscava na água. Que tamanho que era esse anjo? Pensa aí. E você pensa que está sozinho? E você pensa que Deus não está cuidando de você? O homem estava lá no meio do mar. Os tubarões que passavam perto dele, assim, ele dizia agora, fechava, meu Deus, tchau, Francileia, tchau, Raquel, tchau, Juliana, dava despedida de todo mundo. É agora, dessa vez eu não passo. E o tubarão passava assim de lado. Eita, e o Satanás dizia, é agora que tu vai ser devorado. Ah, tu não orava para a pessoa ser curada? Tu não orava? Orava. Pois agora tu vai ser devorado por um tubarão. Chama o teu Deus aí. E quando ele clamou, Deus não mandou um anjo, Deus mandou 2. Tirou ele ali, que só as pontinhas do pé ia triscando na água, colocou ele sentado na areia. E ele disse que quando ele ficou sentado ali na areia, ele disse para o homem, que língua que você fala? Que ele abriu a pasta para tirar um dinheiro para dar para ele, né? Agradecer. Ele disse, eu falo a tua língua. Aí ele abriu a pasta, quando ele olhou, já não tinha mais ninguém, que ele olha que estavam os 2 lá em cima de uma duna, chamando um daqueles pessoas que trabalham, que moram ali por aquelas regiões ali, pescador, pedindo socorro, que tinha um homem aqui que estava precisando de ajuda. E foi lá, os homens daquela região ajudar o apóstolo Valdemiro Santiago. Então, isso acontece todo santo dia com os servos de Deus, porque a gente é avisado demais, o Satanás marca essa errada em cima da gente. Ele pode marcar do jeito que ele quiser, maior é o nosso Deus. Ou tu acha que o inimigo fica feliz com a gente que faz a obra? É claro que não. Se ele pudesse, ele colocava nós no triturador e fazia suco. Suco? Fazia adubo da gente. Mas ele não pode, porque a gente está andando, a gente para Deus é como nem que fosse um bebê ali que começou a andar, Deus está o tempo todo ali cuidando, mas não significa que ele não deixa a gente cair, levanta, e para ficar mais forte ainda, para poder ficar mais resistente. E aí vai lá, dá uma tropeçada numa pedra, levanta de novo. Cada tropeção que a gente levanta mais fortalecido. Sabe por quê? Porque aí você ora mais, você busca mais, você jejua mais. E não entra nessa de fazer jejum. Não vou fazer jejum, não, porque, meu Deus, eu que sei. Fazer jejum a gente fica, somente quando você diz, vou jejuar, aí aparece toda a comida deliciosa na tua frente. Aí o marido resolve comer, sabe o quê? Lagosta, resolve comer camarão rosa, resolve comer aquilo que não estava nem comendo. É isso que ele vai querer comer. Sabe para quê? E aí, para te fazer inveja. Eu falei, meu filho, vai, pode comer, enche teu buchão aí, porque eu não quero sair. Tô de jejum. E pronto. Como que você quiser. Eu tenho o meu compromisso com Deus e ninguém, mas ninguém, vai me desviar do meu propósito com Deus. Não vai. Eu sei quem me chamou e sei o que ele mandou eu fazer. E eu disse, eis-me aqui. E é para isso que eu vivo. E é para isso que eu estou aqui. Então, aqueles discípulos, ele estava com Jesus, mas ele ainda não sabia do que Jesus era capaz de fazer. Eles já tinham visto, mas os olhos deles parece que ainda estavam ainda com uma capa. Parece que ainda não tinha sido aberto ainda. Os olhos dele abriu, caiu a escama, quando eles viram Jesus andar por sobre as águas. Aí ficaram impactados. Uau! Mas eles não tinham visto Jesus já multiplicar ali o peixe, o pão, tudinho? Tinha. E por que não tinha acreditado? E assim você também. Você não já viu Jesus fazer? Quantos milagres Jesus já não fez na tua vida, na tua mãe, no teu filho, na tua neta, ou no teu marido, em você mesmo? E por que você continua pensando que ele não vai fazer aquilo que ele prometeu? Tu acha que Deus é gente? Não, ele não é gente, não. Ele não é nós que a gente fala uma coisa, eu vou fazer tal coisa daqui a pouco. Pensando bem, sabe que eu não vou fazer, não? Isso é muito cansativo, não vou fazer, não. Vou não. Não, tu já imaginou se Deus fosse assim que nem nós? Nós estávamos no mato sem cachorro, estava perdido. Ele não é igual nós. Não,
Tudo que ele falou vai se cumprir. Ah, mas o fulano falou que não vai se cumprir não, porque eu estou aqui tanto tempo sem fazer nada, tudo investir e não vejo nada e continuo pagando sem ver nada. Continua. Foi Deus que mandou? Continua. Continua. Sabe por quê? Porque Deus quer ver se você tem fé. Ele quer ver se você tem fé. No primeiro obstáculo, tu diz, é igual o casamento. No primeiro obstáculo, vou me separar, porque quando a gente era namorada, ai, meu Deus do céu, não tinha, era tudo de banho. Agora é que tu vai ver a porca torcer o rabo, né não? É agora que tu vai ver. Casamento é só beijinho, é só meu amor, eu te amo. Ai, meu Deus, tu é minha vida. Ai, meu fofinho, meu ursinho. Princesa, príncipe. Aí depois o negócio muda de figura. Mas é assim mesmo. Vai se acostumando com esse negócio aí. É assim mesmo. Faz aquela retrospectiva, entendeu? Volta assim, sabe? Dá aquela repaginada, vai viajar, renova, entendeu? Tudo tem jeito. Quando você coloca Deus num negócio, até o que era para dar errado, ele faz dar certo. Ele faz dar certo. Não é como eu já falei, não é porque foi Deus que chamou, foi Deus que mandou, que não vai ter suas pedras de tropeço no caminho, não vai ter obstáculo. Não, vai ter sim, que é para o negócio ficar melhor. Olha só, o casal quando ele briga, qual é o melhor? Não é o momento da briga. O melhor é a hora de fazer as pazes, né não? Eita, maravilha! Aí volta a lua de mel. Não é verdade? Volta a lua de mel. Aí faço birra. Vou dormir no sofá. Mas minha filha não vai dormir no sofá, não. Vou dormir no sofá. Vai dormir na cama sozinho, porque aí contigo não vou dormir. Tô com raiva, tô magoada, tô chateada, vou dormir no sofá. Tu vai dormir no sofá, meu vô? Lá em casa não acontece isso, não. E se eu falar assim, vou dormir no sofá, ele dorme senta do outro lá. Ou senão ele fica no chão ali do lado. Porque a nossa briga é só enquanto a gente vai no banheiro e volta. Já passou, graças a Deus. Graças a Deus, que é assim. Não sabe por que tu vai ficar morrendo ali, tô enraivada, acaba morrendo dentro do infarto e ficar com raiva. Eu não entra nessa não perde tempo, a vida não é... Tu sabe quanto tempo que tu vai viver? Tu não sabe. Então aproveita, não desperdiça oportunidade com briguinha por causa de picuinha aqui que não vale a pena. Não, seja feliz, a vida é tão maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. Então é assim. Ai, Francisca, mas tu não sabe. É porque tem tanta coisa ao contrário. O vento estava ao contrário, não estava? Mas Jesus não chegou no barco e não entrou? E aí o que aconteceu? Não ficou tudo, não se acalmou, não ficou, acabou tudo em pizza? Não foi? E tu acha que contigo vai ser diferente? Não vai ser diferente não. Jesus está no teu barco, tá desse jeito, mas foi ele que mandou. Foi ele que enviou. Foi ele que mandou, vai. Ah, mas ele está lá no monte ainda. Mas ele está vendo o que está acontecendo aí com você. Aonde você está, os olhos do Senhor estão aí contigo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aquele que o coração é completamente dele. E se teu coração é dele, ele está aí contigo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não temas, creia somente porque a vitória é certa. No nome do Senhor Jesus. Até aquilo que era para dar errado, Jesus entrou no barco, Satanás caiu do cavalo. Por quê? Porque Satanás pensava que vocês iam morrer afogado, mas não morreu. Não morre. Não. Se morrer, Jesus fala, ressuscita. Espírito da morte, bate em retirada e volta o espírito da vida. Esse é o nosso Deus. Então não existe nada neste mundo melhor do que o nosso Deus. Busca ele, não deixa ele por nada, porque não tem nada que vale a pena a não ser Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Teu amor, Tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, consagra esta água, consagra este azeite, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Coloca uma unção dobrada, Senhor, sobre esta água, sobre este azeite. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta.
no nome do Senhor Jesus, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, essa pessoa e toda a sua descendência, no nome do Senhor Jesus, vai ser liberta, vai ser salva, vai ser curada, vai se render aos teus pés, Senhor, porque tua palavra diz que toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Pai, aviva a fé do teu povo, Pai, tira todas as escamas, toda a cegueira espiritual, que seja removida dos olhos do teu povo. Dá, Pai, discernimento para o teu povo, Senhor. Aviva, dá crescimento a essa obra, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. Essa pessoa, Pai, que tem um salário abençoado, mas é como se colocasse num saquitel furado, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, esse demônio devorador na vida dessa pessoa que está devorando as finanças dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra Satanás e seus demônios, vai batendo em retirada agora todo o mal dos nossos caminhos. No nome do Senhor Jesus, caia por terra. Repreende, Senhor, esse espírito de tranca-rua que estava trancando as portas para essa pessoa, que ela tem procurado, batido em cada porta, procurando trabalho, e as portas estava travada, porque a partir de hoje a porta está aberta. No nome do Senhor Jesus, é a semana das portas abertas. No nome do Senhor Jesus, vai caindo, vai batendo em retirada Satanás, Pombagira, Jezabel, Chucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilino. Vai saindo Satanás e seus demônios, todo espírito de contenda, espírito de enfermidade, o espírito do câncer, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura vai saindo da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todo o mal, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai saindo da vida desta mulher, da vida deste homem, da vida desta criança. Satanás e seus demônios, seja desfeito toda oração contrária, toda praga, todo pensamento mal lançado contra esta pessoa, contra esta casa, contra esse projeto, seja destruído agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cubra-nos com teu sangue, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas, sai da vida dele, Satanás, sai da vida dela agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, passa com a tua legião de anjos no nosso ambiente de trabalho para remover esse espírito de contenda, Senhor, desse local de trabalho. Pai, passa também nos nossos lares, Senhor, para remover esse espírito de briga, esse espírito de confusão do meio desta família, Pai. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja nesse lar. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desses hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o Senhor esteja tocando para curar ela de fibromialgia, de artrite, de artrose. Essa pessoa que tem problema no rins, problema no fígado, problema no coração, que o Senhor esteja tocando para curar ela de toda e qualquer enfermidade, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.